Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre a lei orçamentária anual, a Lei LOA de 2017. No final do bloco anterior a gente fez uma avaliação geral aqui sobre a questão do valor global aí do orçamento, né? Entramos em algumas questões mais específicas quanto à questão da saúde. Eu queria iniciar esse bloco com o vereador Ayrton Ferronato, que é o relator do orçamento aqui na casa. Vereador, no dia da apresentação ali da audiência pública, né, que tratou sobre a apresentação do orçamento, foi colocado, né, desses investimentos previstos 616 milhões, tendo em vista que 419 milhões são oriundos de projetos financiados por operações de crédito, né? Então, é uma boa parte dos investimentos são financiados por operações de crédito. Que avaliação se pode fazer disso, né? Isso é um reflexo da crise financeira e há uma tentativa de se manter esses investimentos? É bom, é ruim essa questão de buscar esse financiamento? Não, eu diria que é talvez o melhor. Uhum. Até porque a estrutura pública e o orçamento público, e o investimento público, ele perpassa, e inclusive da empresa privada. Uhum. Se nós analisarmos o seu imobilizado, grandes investimentos são feitos com recursos de terceiro. Por que isso? Porque o financiamento desses investimentos, eles devem ter um patamar um percentual de encargos, tipo juro, que seja menor do que o benefício que aquele investimento traz para a cidade. Uhum. Portanto, nós temos em torno de 660 milhões de investimentos, sendo que em torno de 500 milhões seriam de investimento feito por captação de recursos por empréstimo. Na verdade, não é um sinal negativo. Ele é alguma coisa que sinaliza até positivamente enquanto o mercado enxergando Porto Alegre com condições de pagamento das suas dívidas. E nesse valor de 500 milhões nós temos obras importantes para a cidade, que isso vai trazer benefícios à cidade, mas essencialmente ao cidadão. Portanto, é um valor interessante. Uma das coisas que ainda eu não tive tempo de dar uma olhada com mais carinho, mas eu vou retomar a questão. Vamos começar com o exemplo da SMAN, que a vereadora Lourdes tem falado aí. Eu acredito que hoje um dos gargalos interessantes que a cidade tem, que se sofre bastante crítica enquanto vereador, e tenho certeza que o executivo também sofre, é a questão, por exemplo, do passivo que se tem em termos de, por exemplo, podas de árvores. Uhum. Eu li, ouvi e tenho acompanhado aí, porque a SMAN tem ali em torno de 3 mil pedidos não atendidos em estoque para ser atendido. Quer dizer, é preciso um mutirão. Agora, para fazer esse mutirão de poda, precisa também recursos, e que na verdade os recursos são escassos. Por outro lado, o DEP. Né? Nós temos ali, eu não me canso de dizer, e tenho até sido um pouco até criticado, mas eu fui diretor do DEP, secretário lá, com o prefeito Tarso e depois com o prefeito Werle. Uhum. E lá nós fizemos grandes projetos. E o pessoal até nos ridicularizava, mas para que fazer aquilo? Bom, daqueles grandes projetos, uma esmagadora maioria foram executados. Uhum. O que nós temos aí? Nós temos alguns projetos ainda que estão pendentes. Eu vou citar o exemplo e que esse está melhor encaminhado ali no Arroio da Areia, e que é uma grande obra de drenagem que se tem ali, um projeto pronto para execução, e projetos ali no São João, na Maria Gorete, aquela região ali, nas voltas entre a Benjamin Constante e a Sertório, são regiões que têm sofrido alagamentos de décadas. Além dessas que são macro-obras, nós temos uma série de outras regiões com necessidade de obra de drenagem ali. Se tu fizer uma obra aí, tu resolve, ou melhor, ameniza as dificuldades de centenas de famílias. Portanto, a questão do DEP e da SMOV, eu concordo que é preciso sim dar uma olhada com carinho. A Lourdes fala na questão
da ISMAN, e a vereadora Sofia insistentemente tem cobrado questões lá do DEP que eu fecho com as duas. Precisamos de parceria para ver como é que vamos dar uma atenção especial a essas duas secretarias. Fecho com o relator. Eu gostaria de complementar, Fortunato, que a ISMAN é uma área muito importante para as várias outras ações. Monitoramento do ar, nós tivemos 2 reuniões na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, onde nós temos um aparelho de medição do ar e a constatação de poluição pelo laboratório da URGS, principalmente aqui no entorno da rodoviária, que se observa esta cerração não é cerração, já é poluição. Então isso gera também custos na saúde, porque vai gerar problemas respiratórios, e a ISMAN não tem condições de comprar mais 2 ou 3 aparelhos para monitorar o ar, que custa em torno de R$1 milhão. E até eu recomendei que eles colocassem no orçamento deles, tentando negociar no município antes de vir para a Câmara esta solicitação. Vejo também que o Fundo do Meio Ambiente pode atuar mais. Poderia, de repente, o caso da água também venha a criar problemas no meio ambiente. Então, estas multas devem ser cobradas, deve ser mais parceria com o Ministério Público, porque o Ministério Público tem ações para problemas de meio ambiente, como também a poluição sonora. Nós temos eventos que têm incomodado muito a Zona Sul e que na hora são eventos que surgem depois da meia-noite e não tem a quem recorrer, e a brigada não vai porque precisaria da medição, a ISMAN não tem como atender de madrugada. Então, esta observação quero fazer, como também as unidades de conservação, Lami, Morro do Osso, que as invasões no entorno vêm causando problemas, e o saneamento, a falta de saneamento vem invadir as unidades de conservação, e falta às vezes poucos recursos para o saneamento que vem do DEP. E também do DEP, falou com muita propriedade o nosso relator, ali no Arroio Areia, nós temos uma demanda desde 2013, antes de eu ser vereadora, que ali é o meu primeiro bairro de Porto Alegre, eu tenho um grande carinho por São João e divisa com IAPI, ali alaga as casas de pessoas terem colocado tampas de aço para não entrar pela garagem, porque é usual alagar aquela região que vem ali do Zafari do Higienópolis e tem uma baixada. Ali nós tínhamos um projeto com o DEP no início de 2014, que era R$1.375.000 para reformular aquela parte do arroio até a Sertório. Nós aprovamos 375 mil aqui na Câmara, mas 1 milhão ficou de ser buscado fora do município e não foi contemplado, e continuou os mesmos problemas. Então, essas observações eu queria fazer com relação ao DEP e a ISMAN, que a gente atua muito com ela aqui na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Perfeito, obrigado, vereador. Só para complementar a informação aqui sobre os valores, né, colocados aí dessas operações de crédito, dentre esses 419 milhões, nós temos aqui, entre os maiores investimentos para 2017, com operação de crédito, estão a Orla, Sim. 176 milhões, e obras de mobilidade, 151 milhões. Então, vereadora Sofia, fica à vontade também se quiser tratar sobre essa questão. Eu queria colocar outra também relativa ao orçamento participativo, né? Que nós temos aqui colocados como hierarquia das demandas, temos habitação, cultura e saneamento, né? Isso que a gente está falando, a questão do DEP aqui. Previsão de investimento de 310 milhões, sendo 142 demandas anteriores e 367 demandas de 2016. Isso soma 310 milhões, 261 milhões para as demandas anteriores, e a de 2016, 49 milhões, 49,3 milhões. Doutora Sofia. O que está claro, na verdade, e aí eu tenho uma visão um pouquinho diferente do vereador Ayrton, é que a Prefeitura não tem quase nada de capacidade de investimento próprio do seu orçamento. Todo investimento vindo do governo federal ou de financiadoras externas, né, de fundos e bancos. Então, isso aí é um sinal muito grave que a situação da prefeitura está complexa financeira. E eu quero não só para acusar, para mostrar, quero dizer que alternativas nós teríamos, né? Porque aqui eu chamo atenção para a gravidade disso, né? Fecho, inclusive, investimento, e o maior valor é para remodelar a orla, né? Isso, se perguntar para a cidade se isso é a prioridade, perguntar de verdade,
não será a prioridade. Eu tenho certeza que colocar milhões para a beira do Guaíba ficar moderna, entre aspas, né? Para iates, para barcos, não sei o que é o que a gente está vendo, não é a prioridade da cidade quando falta segurança, quando falta saúde, quando falta saneamento. Exemplos aqui dados com muita pertinência. A Secretaria, a par disso, a Secretaria de Segurança está perdendo recursos. Segurança está perdendo recursos. Então, estão dizendo que vão nomear os guardas imediatamente. Não tem como. Se a Secretaria de Segurança hoje já não nomeou os guardas do antigo concurso e agora vem com um orçamento reduzido, como que vai aumentar a contingente na Guarda Municipal? Só a Guarda, sem pensar em ações integradas de segurança. Então, e se a gente olhar as pequenas secretarias, eu já falei do número de cargos em comissão. Se a gente olhar as pequenas secretarias, por exemplo, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, ela era historicamente junto com a SMIC, com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Agora, a secretaria, ela está tendo uma redução de 7%, mas ela compromete R$6.761.000. E a maioria desse recurso, a maior parte desse recurso, é custeio, é pessoal e custeio, é cargo comissionado e custeio. Essa é uma secretaria que perfeitamente dá para extinguir e juntar com a Secretaria de Indústria e Comércio, assim como a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social. Acessibilidade, todas as secretarias têm que fazer, e a inclusão, é que a inclusão está junto com a ideia de acessibilidade da retirada das barreiras aqui, porque há a Secretaria de Direitos Humanos. Então, a acessibilidade também é outra 4 milhões que dá para extinguir e ser resolvida pelo conjunto das secretarias. A outra secretaria que está separada é Segurança e Direitos Humanos, que era junto, né? E a Direitos Humanos aqui está recebendo um recurso a mais, enquanto a Segurança está perdendo. E nós devemos trabalhar junto esse tema, na minha opinião, como sempre trabalhamos. Então, é possível reduzir, porque a maior parte destas pequenas secretarias, ela acaba comprometendo com os CCs, com o secretário adjunto, com o chefe de gabinete, mais o assessor especial, cargos comissionados. E eles não têm valor em investimento, é só custeio. Então, é pura distribuição de cargos e nós estamos com perdas em áreas estratégicas, é gravíssimo isso. E nós temos que indicar essas mudanças. Então, poderia citar outros exemplos, mas o orçamento é um orçamento grande, é pujante, ele não é 50%, acho que 50,2% que ficou pessoal, né? Eu não lembro que percentual, tipo, ou seja, ele não é todo comprometido com o pessoal, né? É metade dele que é, vamos dizer, aquela 49. Conta que não pode mexer, que são os salários dos servidores, ou seja, ele tem jogo para atender o que de fato a cidade precisa e não a clientelismo que é feito aqui, infelizmente, não está sendo enfrentado pelo prefeito na nova lei orçamentária. Dos 6,9 bilhões, pessoal, é 13,4 bilhões. Então, metade, 50% ali. Mas ainda sobre a Orla, eu discordo em parte da vereadora Sofia, porque nós sempre gostamos de chegar numa cidade e ver uma cidade organizada, uma cidade com ambientes para as pessoas aproveitarem a natureza. Nós temos aqui, sempre dizia-se, nós estamos de costas para o rio, hoje chamam de lago, mas eu ainda continuo chamando de Guaíba. É um projeto especial, é um projeto que certamente vai ser bem acolhido, mas é um tipo de financiamento que está sendo divulgado, que veio 90 milhões, alguma coisa assim, para concluir esse projeto. O que está correto é que as outras prioridades são de outras áreas, né? São as áreas que mais precisam, saneamento básico, que são a periferia, são as vilas ainda não regularizadas, né? Isso eu também concordo, mas aí tem outros ministérios para se buscar esses recursos, né? Então seria outra proposta, mas eu acho que esta orla, se ficar como estão dizendo, vai valorizar a nossa cidade, porque é muito ruim a gente chegar num lugar e não ter as condições de olhar para a água, de ficar ali tomando o seu chimarrão, sendo a sociedade em geral aproveitando, independente de camada social. Perfeito. Vereador Ayrton Ferronato, deixa eu colocar também algumas questões aqui, que a gente está trazendo alguns números, né, pincelando algumas questões aqui. A Prefeitura projeta aí em relação aos gastos com saúde e educação,
que vai superar, né, os percentuais constitucionais. De 15% na saúde vai ficar em 18,90%, na educação de 25% vai ficar em 25,33%. Além de 6,24% com assistência social. Dentro desses percentuais, em especial da questão da saúde, da questão da educação, que é um tema que o senhor também tem se debruçado sobre isso, assim como a vereadora Sofia, e a vereadora Sofia já falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão das creches, né? Sim. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa necessidade de trabalhar o orçamento também nesse sentido. Não, vamos então fazer primeiro voltar um pouco e dizer Eu acredito que com relação a obras, investimentos em obras na cidade, nós temos 3 grandes questões. A primeira é a conclusão das obras que estão aí, que são obras que geraram em torno de 1 bilhão de custos e elas precisam ser concluídas. E uma vez concluídas vão trazer benefícios interessantes à cidade. Tem algumas ainda para concluir. Concordo que a orla tem dois viés, tem a questão da essencialidade, mas tem a questão também da importância para a cidade, o embelezamento da nossa orla, que é o cartão postal da cidade, e isso vai trazer sim pontos positivos. Por outro lado, eu acredito que obras em drenagem são necessárias, e aqui nós já falamos sobre isso, superado a questão. E as nossas demandas do OP, elas são essenciais no sentido de Porto Alegre, sendo a capital mundial da participação popular, nós não podemos, os governos não podem se descuidar destas demandas e executá-las, que isso dá um viés de atendimento ao cidadão e à cidadã de Porto Alegre. Portanto, estamos juntos e acho que é interessante que se execute essas obras. Perfeito. E com relação a recursos na educação, e essencialmente a educação infantil, nós aqui, os 3 vereadores, estamos aqui, fechamos na íntegra. Primeiro, Porto Alegre deu exemplo para o país quando, lá em 89, 90, se criou a escola infantil enquanto responsabilidade do município. Até naqueles momentos, um pouco depois, se compreendia a creche, ou seja, um espaço que se deixava a criança para a mãe trabalhar, os pais trabalhar. Simplesmente o espaço da criança, a creche. A partir de um determinado momento, e hoje com uma força muito grande, nós temos a Escola da Educação Infantil. E Porto Alegre deu exemplos quando não tinha a possibilidade de sair a construir prédios escolares, fez aquele conveniamento com instituições das comunidades. E hoje nós temos ali quase 300, que é um significado, tem um significado importante para Porto Alegre, essas escolas infantis capitaneadas por lideranças da comunidade. E nós já fizemos uma comissão aqui, com uma ativa participação dos nossos vereadores, e nós temos outra comissão já aprovada, concreta, nós vamos implementá-la de novo. Esse ano de 2016, por questões diversas, e essencialmente até a eleição, foi inviabilizando, mas a nossa ideia é que implementá-la no próximo ano de novo. E dizer que eu concordo na íntegra, é preciso levar recursos para a educação infantil. E essa questão dos 18, 58 ou 25% é uma coisa bastante relativa, porque o percentual estabelecido é um percentual constitucional, não se pode investir menos que isso. Agora, muito mais importante que o percentual é nós percebermos e compreendermos se está sendo executado, se aquele tamanho de recurso é suficiente ou não. Para as creches, para as escolas infantis, está definido que não. E né, vereador? É deficitário. Discutido intensamente, faltam recursos, nós vamos a Brasília também tratar disso e vamos continuar em Porto Alegre. Vereadora Sofia? Olha só, na verdade a educação, eu quero falar desses percentuais, né? A lei orgânica do município de Porto Alegre determina 30% das receitas. Então, a Constituição Federal define que o mínimo é 25% para os municípios, e a nossa lei orgânica define 30% das receitas líquidas do município. E nós nunca ficamos num patamar tão baixo quanto o 25,0 alguma coisa. Já fomos 27, 28, nunca cumprimos 30. Na verdade, na época
das administrações que eu tenho responsabilidade com elas, tinha uma polêmica sobre o tema dos aposentados, então nós chegávamos a 30 com os aposentados, mas não existia o Previmpa. Então agora saindo o Previmpa aí, despencou, a gente não consegue esses 5%, e esses 5% são fundamentais exatamente para o tema da educação infantil. O município tem sido apontado, ele tem sido multado pelo Tribunal de Contas, porque ele não está cumprindo as metas na educação infantil e pela disparidade, o Tribunal de Contas identificou a disparidade dos recursos entre a rede própria e a educação infantil conveniada. Desculpe. O que acontece? O convênio é deficitário, a gente tem feito uma luta aqui. Por que é deficitário? Ele cobre só pessoal. E são 240 instituições já conveniadas. Quer dizer, não é assim um pequeno convênio, é a maior política de atendimento à educação infantil, é o conveniamento. São mais de 20 mil crianças, ou em torno de 20 mil crianças de 0 a 5 anos. Então paga só a conta de pessoal. Então o custeio, investimento, todos os reparos na creche, a creche tem que buscar, escola infantil, como chamamos, tem que buscar em parcerias, no fundo, né, o Fundo Criança também não está potente. Então, é um drama mensal, assim, os depoimentos que nós temos aqui são muito grandes na nossa Concreches. Foi presidida, na comissão de creches, presidida pelo vereador Ayrton. Nós vamos tentar fazer uma tentativa de construir, de designar mais recursos, né? Mas teremos que fazê-lo no sentido da redução de outras áreas não necessárias, né? Porque o que a gente vê aqui, se for pensar, vai tirar onde se a maioria está perdendo. Na verdade, tem que ter uma posição mais radical. O que eu avalio aqui é que a PEC 241 em Porto Alegre já está fazendo efeitos, mas mais duros ainda do que está previsto. Não é nem o congelamento, está abaixo, não está nem recuperando a inflação do período. Isso é dramático para as nossas condições de qualidade de vida de Porto Alegre. Ok, a gente está chegando no final do programa, quero fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados. Agora aquele poder de síntese, assim, para a gente já ir encaminhando para o final, recado para fechar o programa. Começo aqui com a vereadora Lourdes. Vereadora, seu recado final aqui para a gente encerrar. O recado final seria que ficaria mais contente se as minhas emendas tivessem sido aprovadas, mas como não foram, principalmente 156, que nós hoje parece que é só um telefone, mas não. 156, nós começamos lutando por um tal Disque Denúncia há muitos anos atrás, ainda com o vereador Beto Meche, para que pudéssemos fazer todas essas reclamações de maus tratos aos animais. Porém, foi um sistema implantado na prefeitura e que hoje não atende até às 23 horas, como antes, e a população fica às vezes sem saber aonde recorrer, o que faz, e manda WhatsApp para o vereador, manda e-mail para o vereador, então à noite é muito difícil a gente buscar alguma solução, então esta emenda não foi aprovada, como também a ampliação do controle populacional de animais, que sem isso a gente não minimiza os problemas que tanto se busca. Mas no geral é isso, esperamos que essa projeção do orçamento para o ano que vem, junto com o Prometas, que o novo prefeito faça uma boa gestão. Obrigado. Vereador Ayrton Ferronato, recado final? Eu quero agradecer o teu convite, a importância de nós tratarmos desse tema aqui nesse momento, até pela importância que é a lei do orçamento para uma cidade. Eu quero dizer da importância de estarmos com as nossas vereadoras Sofia e a vereadora Lourdes. E foi para mim uma satisfação estar aqui mais uma vez contigo nesse nosso programa que trata de assuntos da cidade de Porto Alegre. Isso é importante. Um abraço a todos e obrigado. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereadora Sofia, recado final? Então, o meu recado final é que estão pedindo para a Câmara, algo que nós percebemos os problemas, nós não temos a caneta para resolver, né? Então, nós temos limitações sobre vários temas, em especial do orçamento. Não podemos criar receita, e nem esvaziar uma secretaria, mas eu quero chamar a atenção no final aqui, olha a gravidade dessa redução na saúde. A SAMU, né, o atendimento de emergência que salva tantas vidas, tem uma redução de 40% no seu orçamento. E o Centro de Saúde do Trabalhador também, mas eu quero chamar a atenção do Centro de Especialidade Odontológica, que também é outro grave problema, né, o atendimento odontológico, que ele é caríssimo, ele não tem convênio, então via a rede própria do município, ele é fundamental, está perdendo 22% de recursos. Então, a minha área não é a saúde, mas é a área mais grave, ela e o DEP, que são centrais para a qualidade de vida da nossa cidade, né?
estão tendo uma redução brutal e eu acho que nós temos que corrigir. Nós conversamos muito pouco sobre isso, mas a outra área central de importância em Porto Alegre é a segurança. No próximo debate nós vamos tratar. Eu falei que segurança também está perdendo recurso. Então, vereadores e vereadoras, vamos corrigir esse orçamento, senão vai ser dramático. Perfeito. Só para finalizar, não sei se para o telespectador ficou claro quando a gente colocou o programa Prometas, né, que é o programa de metas do... É que o novo prefeito terá a obrigação de cumprir as metas, ele vai ter que apresentar as metas Perfeito. Para a sua gestão. E isso é uma lei aprovada e poderá dar consequências graves se não cumprir. Perfeito. Só para esclarecer aqui o nosso telespectador, daqui a pouco fica pensando aí no Prometas, então tá feito o esclarecimento. Aos nossos vereadoras e vereador, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no programa. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Tratamos hoje aqui sobre o orçamento de 2017, precisa ser votado até o dia 5 de dezembro, então vem muito debate pela frente, muita discussão e aqui no plenário. E a gente apresentou um pouquinho desse projeto de maneira global aí, para se estabelecer as metas e prioridades para a cidade de Porto Alegre do ano que vem. O Porto Alegre Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.